Olá, sejam todos muito bem-vindos à nossa videoaula de Física, onde hoje nós falaremos um pouco sobre a base teórica sobre acústicas e ondas eletromagnéticas, com seus elementos, gráficos, conceitos relacionados e aplicações, além da resolução de alguns exercícios. Vamos lá? A acústica é uma área de estudo da física que estuda todos os aspectos relacionados às ondas mecânicas, como o som, o ultrassom e as vibrações que se propagam em meios sólidos, líquidos e gasosos. Ela se concentra no estudo de fenômenos como a propagação, reflexão, absorção e interferência entre ondas sonoras. O som é uma onda mecânica e, por esse motivo, só é capaz de propagar em meios materiais, como ar, água ou metais. A propagação do som é tridimensional. E uma onda sonora propaga-se de forma circular em um meio homogêneo, percorrendo distâncias iguais em todas as direções. Além disso, o som é uma onda transversal, isto é, as ondas sonoras viajam na mesma direção da perturbação que as originou. Os sons audíveis pelos seres humanos se encontram dentro de um intervalo de frequência chamado de espectro audível. Essas frequências distribuem-se na média entre 20 Hz e 20.000 Hz. Sons de frequências inferiores a 20 Hz são chamados de infrassons, enquanto sons de frequência superior a 800 Hz são conhecidos como ultrassom. A frequência do som diz respeito a uma de suas características, a altura. Sons de alta frequência são chamados de som altos, percebidos como tons agudos. Sons de baixa frequência, por sua vez, são sons graves, chamados de sons baixos. A intensidade sonora é outra característica do som que nos permite diferenciar diferentes fontes sonoras. Dizemos que a intensidade do som é a quantidade de energia que a onda sonora é capaz de transferir a cada metro quadrado e a cada segundo. A unidade de medida da intensidade sonora é watt por metro quadrado. Para fins práticos, a intensidade sonora é geralmente apresentada na escala de decibéis. Essa escala compara a intensidade de uma onda sonora com a menor intensidade audível, que é cerca de 10 a 12 watts por metro quadrado. Esse valor é conhecido como limiar da audição e corresponde ao barulho de uma formiga roendo uma folha de árvore, por exemplo. As fórmulas de acústica são utilizadas para calcular características do som, como velocidade de propagação, frequência, comprimento de onda, intensidade sonora, etc. Mas qual é a fórmula? Para calcular a velocidade de propagação de uma onda, usamos a seguinte forma: velocidade do som igual ao comprimento da onda em metros vezes a frequência em hertz. Agora vamos falar sobre as ondas eletromagnéticas. As ondas eletromagnéticas são resultados das combinações dos campos elétricos e campos magnéticos. Foi graças à descoberta das propriedades dessas ondas que hoje em dia podemos ouvir músicas ou notícias nos rádios, assistir a programas de TV, aquecer alimentos em micro-ondas, acessar a internet e mais uma infinidade de coisas. As ondas eletromagnéticas apresentam como características comprimento de onda, velocidade de propagação, amplitude e frequência, e são passíveis de sofrer qualquer tipo de fenômeno ondulatório, conhecido tais como reflexão, refração, polarização, difração, espalhamento, absorção e interferência. Amplitude diz respeito à sua intensidade, ou seja, a quantidade de energia que essas ondas são capazes de transferir. Velocidade. Depende exclusivamente do meio em que elas se encontram. Por exemplo, na água, a velocidade de propagação das ondas eletromagnéticas é menor do que no ar, devido ao fenômeno conhecido como refração. Frequência. É a medida de oscilações completas que essas ondas realizam a cada segundo. No SI, a unidade de medida de frequência é o Hertz, Hz. Além disso, sabe-se que a frequência é determinada pelo inverso do seu período. Comprimento de onda é o espaço pelo qual a onda propaga-se até que se forme uma oscilação completa. É também a distância entre duas posições de máxima amplitude, cristas, e de mínima amplitude, vales. Algumas características das ondas eletromagnéticas são que elas são formadas pelas combinações de campos elétrico-magnéticos variáveis. O campo elétrico e o campo magnético são perpendiculares. O campo elétrico e magnético são perpendiculares à direção da propagação, o que significa que são transversais. A velocidade de propagação dessas ondas no vácuo é 3 vezes 10 elevado à oitava metros por segundo. Ao propagar-se em meios materiais, a velocidade obtida é menor do que quando a propagação ocorre no vácuo. Aqui podemos ver o espectro visível e não visível.
Bom, agora que vocês já sabem um pouco mais sobre acústica e ondas sonoras, vamos a algumas questões. As estações de rádio têm cada uma delas uma frequência fixa e própria, na qual a transmissão é feita. A radiação eletromagnética transmitida por suas antenas é uma onda de rádio. Quando escutamos uma música, nossos ouvidos são sensibilizados por ondas sonoras. E sobre ondas sonoras e ondas de rádio são feitas as seguintes afirmações: qualquer onda de rádio tem velocidade de aproximação maior do que qualquer onda sonora. Ondas de rádio e ondas sonoras propagam-se em qualquer meio, tanto material quanto no vácuo. Independentemente de a estação de rádio transmissora ser AM ou FM, a velocidade de propagação das ondas de rádio no ar é a mesma. Está correto que se afirma em apenas A. 1, B. 3, C. 1 e 2, D. 1 e 3 e 2 e 3. Na primeira afirmação, a onda de rádio próxima da velocidade da luz no vácuo é de 3,0 vezes 10 elevado à oitava metros por segundo. Já a onda sonora tem uma velocidade de 340 metros por segundo, estando correta. Já na afirmação 2, está errada, pois a onda sonora precisa de um meio material. Na afirmação 3, a MFM só muda a frequência e amplitude, sempre é eletromagnética, por isso a velocidade é a mesma, estando correta também. Sendo assim, a resposta correta é a D. Em uma viagem de avião, é solicitado aos passageiros o desligamento de todos os aparelhos cujo funcionamento envolva a emissão ou a recepção de ondas eletromagnéticas. O procedimento é utilizado para eliminar fontes de radiação que possam interferir na comunicação via rádio dos pilotos com a torre de controle. A propriedade das ondas emitidas que justifica o procedimento adotado é o fato de: a. Terem fases opostas. B. Serem ambas audíveis. C. Terem intensidade inversas. D. Serem da mesma amplitude. Ou E. Terem frequências próximas. A resposta certa é E, porque o fenômeno que pode interferir nas comunicações do piloto com a torre é a interferência, que ocorre de maneira mais intensa quando as ondas possuem frequências próximas. Durante uma revisão para uma prova de física, um professor falava sobre ondulatória enquanto era atrapalhado por conversas paralelas de alguns estudantes. Isso porque acreditavam dominar o conteúdo. Essas conversas, assim como padrões produzidos por duas pedras atiradas numa poça de água, estão associados ao fenômeno da A. Efeito Doppler. B. Difração. C. Interferência. D. Espalhamento. Ou E. Polarizações. A resposta certa não pode ser efeito Doppler, pois o efeito Doppler é um fenômeno físico que as ondas são emitidas ou refletidas por um objeto que está em movimento em relação ao observador, no caso que não acontece no exercício. A difração é um fenômeno físico que acontece quando uma onda encontra um obstáculo físico, e o que não acontece no enunciado da questão. Já na letra C, que é a resposta certa, porque as ondas sonoras produzidas pelos alunos vão se encontrar com a onda sonora produzida pelo professor, causando assim interferência entre as ondas sonoras.